Imagine que você está dirigindo numa estrada escura e se os faróis estão ligados, você vai conseguir ver o caminho, desviar os buracos, vai conseguir fazer um trajeto muito mais tranquilo. Mas, se os faróis estão desligados, você pode se machucar, vai ficar perdida, confusa e pode até trazer transtornos. Imagine, a nossa inteligência, ela funciona da mesma forma, como uma luz que faz a gente enxergar as coisas como elas realmente são. Mas se essa luz está apagada, nós podemos nos confundir, tropeçar, cair e, infelizmente, tomar decisões baseadas apenas no que a gente sente, não no que realmente está acontecendo, no que realmente é. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Nem sempre nós entendemos o real sentido dessa palavra e como realmente funciona essa palavra, essa verdade. E uma coisa que nós precisamos dar atenção é, infelizmente, isso ainda confunde muito as pessoas. Muita gente não entende sobre essa desordem interior e acaba não dando a atenção necessária. Isso traz consequências muito grandes. Na minha vida mesmo, muitas decisões que eu tomei baseada no que eu sentia só me trouxeram frustrações. Eu era bem impulsiva e eu acreditava que isso era muito bom. Mas somente quando eu comecei a alimentar a minha inteligência, quando eu comecei a buscar entender realmente assim, o sentido das coisas, buscar o que realmente está por trás dos sentimentos, do que está acontecendo, dar luz, dar claridade à minha inteligência através de conhecimento, as coisas começaram a fazer sentido. Eu comecei a entender melhor como estava funcionando as coisas e como é essa história de verdade. Porque nós escutamos sobre isso, mas nem sempre a gente realmente consegue ver, consegue sentir isso na realidade. Mas eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Minha vida por fora parecia perfeita, estava tudo certo, aparentemente. Mas interiormente eu me sentia frustrada muitas vezes. Antes de dormir, quantas vezes eu me encontrava chorando, porque era como se eu sentisse um vazio, como se tivesse tudo assim ainda muito confuso. Por que que a vida de tal fulana é tão perfeita? Por que que eu faço tudo tão certo e as coisas ainda dão errado? Por que que parece que quem é bom tem uma vida mais difícil e quem é errado tem uma vida tão fácil, parece que é tudo melhor. É aquela frase, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas a verdade é que nem sempre é assim. E eu me pegava desanimada com facilidade. Tipo assim, algo dava errado, eu já me sentia para baixo. Aquilo que principalmente assim eu me apegava em relação a mim mesma, é, parecia que estava dando errado. Pronto, isso já era motivo de eu me sentir super mal, já me desmotivava. E quantas vezes, meu Deus, na tentativa de tentar fazer as coisas darem certo, eu ficava tirando para todos os lados. Tipo assim, o que tivesse de oportunidade que pudesse me ajudar, eu estava tentando fazer. Mas parece que eu tentava mudar tudo e nada mudava. Sabe aquela história de que a gente vive buscando felicidade, vive procurando isso como se fosse uma meta de vida, né? Como se fosse um objetivo principal da nossa vida, esse anseio por se sentir feliz, por se sentir bem, por se sentir melhor, por se sentir no direito de também viver uma vida tranquila. Porque a gente vê tanto isso por aí, mas por que que eu não posso viver também? Mas parecia que tudo que eu tentava não dava certo. Parecia que tudo que eu fazia não era o suficiente, ou então eu me sentia insuficiente porque eu achava que eu estava fazendo errado, que eu nasci para dar errado, que eu nasci para ser infeliz, e que parecia que era comigo o problema. Esses questionamentos que a gente vive fazendo no nosso dia a dia, né? E o pior é que muitas vezes, quando eu estava sozinha, que eu parava assim, passava o dia na agitação, mas quando eu parava, aí começava a frustração, a angústia, os pensamentos. Mas o pior de tudo não é quando você está só que você sente assim. Às vezes é você estar cheio de pessoas perto de você, arrodeada de pessoas. Você tem uma vida agitada, muita gente, mas você ainda assim se sente inquieta.
se sente às vezes vazia, às vezes angustiada, as pessoas não estão nem tendo noção da sua dor, do que você está sentindo, do que você está passando. E isso era muito angustiante, me incomodava muito, porque, como eu falei, é como se eu não achasse coerente com a vida que eu tinha, porque eu disse, meu Deus, eu nunca fiz mal a ninguém, parece que está tudo bem, mas ainda assim tinha essa inquietação muito real na minha vida. Até que um dia eu achei assim, é o fim da linha, não dá mais, aqui não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Foi quando eu tive que me encarar no espelho, encarar a minha verdade, encarar a minha realidade e tomar uma decisão. E eu precisei ser muito sincera comigo mesma, porque eu já havia feito muita coisa, mas eu sabia que eu ainda tinha muita coisa que eu precisava fazer e muita coisa que eu precisava entender. E eu comecei a buscar, comecei a realmente assim, me empenhar e dar o meu melhor em relação a dar essa luz à minha inteligência. Porque havia muita coisa que eu queria entender, mas eu não ia atrás, eu queria saber, mas eu não, realmente assim, não ia a fundo para ir até o fim naquela situação. E eu me decidi que realmente eu tinha que encarar aquilo e fazer o que tinha que ser feito. E foi quando assim começou a realmente nascer dentro de mim uma esperança de realmente é possível, uma energia melhor. Eu comecei a realmente dar passos e a evoluir, não só fisicamente, mas espiritualmente, internamente, comigo mesma, porque as coisas começaram a se encaminhar. E nesse caminho eu precisei me libertar da síndrome de Gabriela. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma síndrome circulando por aí há muito tempo, que é: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso não é uma coisa que eu preciso viver. Então eu tive que abrir mão, lançar fora realmente essa síndrome, porque era o que eu carregava. Eu achava que, porque é assim, não tem o que fazer. E não é, não precisa ser assim. Eu vivia como se eu estivesse sendo levada. Também eu estou fazendo minha parte, as coisas parece que vão acontecendo, né? Já tinha tentado de tudo. Eu sempre fui católica, mas eu não era uma católica, assim, eu não me sentia uma católica verdadeira. Mas eu já tinha tentado de tudo, já tinha rezado, ido para missa, feito círculos de oração, várias coisas. Mas a verdade é que realmente, como eu falei, muita coisa não mudava. Então é como se eu não tivesse resultados. Então, para mim, eu não acreditava naquilo. Parecia que faltava algo e eu pedia força a Deus, pedia paciência, mas nada mudava. E talvez isso esteja acontecendo exatamente dessa forma com você. Eu passei um longo período, muito tempo mesmo da minha vida, buscando ajuda. Tentei encontrar pessoas para que pudessem me dar uma luz sobre o que eu estava passando e muitas vezes eu me frustrava. Quantas vezes eu me peguei chorando de frente assim com Deus, dizendo: meu Deus, eu não consigo mais, não aguento mais isso tudo, não aguento mais essa situação. E era como se eu estivesse questionando a Deus: por quê? Por que eu? Por que assim? Por que isso tem que ser dessa forma? Por quê? Aqueles questionamentos todos que a gente fica fazendo, né? Do tanto por quê, por quê, por quê. E a verdade é que a gente dedica muito tempo a coisas que não nos trazem resultados, né? A gente muitas vezes fica negligenciando com muita facilidade, sem realmente dar atenção e gastar energia e tempo no que realmente funciona, no que realmente é bom. E a gente prolonga muito o nosso caminho por causa disso. Mas precisamos dedicar tempo a esse ato de dar à luz a nossa inteligência, de a gente dedicar tempo, dedicar energia a isso e poder colher os frutos em forma mais concreta. Não só aquela coisa, porque às vezes a gente fica escutando muitos vídeos, a gente fica, como eu falei, participa de ações, participa das coisas, mas nada muda. Porque na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, a inteligência ela precisa ser iluminada
para que ela possa ficar acima dos nossos sentimentos, da nossa vontade. A gente diz muito assim: não, mas isso é muito difícil, isso é complicado, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para isso. Mas quando você entende o quanto é libertador você encarar isso, em fazer o que tem que ser feito, em realmente dedicar atenção a você por dentro, é tão libertador, é tão grandioso, é tão poderoso. Os resultados, eles são inevitáveis. E isso transformou a minha vida. O que eu falo aqui, estou falando aqui, não é uma historinha. Isso eu vivi, eu presenciei com a minha vida. Eu pude também levar algumas das coisas, das minhas experiências para outras pessoas. E elas puderam experimentar isso na real, ali na prática, na vida. Puderam encarar com seus próprios olhos. Os resultados, eles, como eu falei, eles são inevitáveis. Não tem como fugir. Plantou, colheu. Tem até uma palavra na Bíblia que fala: não tem como você plantar banana e colher maçã. Plantou, o resultado vem. É inevitável. E sabe aquela situação em que alguém, muitas vezes é injusto, né, conosco? E nós temos duas opções. Ou nós reagimos já por impulso, com raiva e queremos tomar a frente, ou nós podemos respirar e tentar ver o que está por trás daquilo. Eu gosto muito do exemplo de que ninguém que está bem vai fazer algo de mal com o outro. Uma pessoa que está de bem com a vida, está tudo bem, está tudo maravilhoso, não vai tratar a outra pessoa mal. No mínimo, aquela pessoa não está bem, está acontecendo alguma coisa. Eu posso tentar entender o por trás da situação, o que realmente fez, o que levou aquilo tudo. E isso pode mudar tudo. Porque muitas vezes a gente é como se desse uma faísquinha, né? Vira uma fogueira, por causa do detalhe da pessoa dar atenção ao que realmente está acontecendo, o que está por trás de tudo, né? E do que a pessoa falou, do porquê ela falou, do que aconteceu realmente. E assim, será que realmente eu fiz aquilo? Então, se eu não fiz, por que eu vou me chatear tão fácil? Né? Então, isso contribui muito. E eu quero até deixar esse exercício aqui para você. Quantas vezes a gente age por impulso e se arrepende depois? Poxa, eu devia ter tido um pouquinho mais de paciência. Se eu tivesse olhado de outra forma. Se eu tivesse escutado pelo menos o que ela tinha para falar. E poderia mudar tudo, né? Tanto mudar para mim, quanto para outra pessoa. Às vezes a gente tem a oportunidade de ser a parte boa do dia de outra pessoa, né? O quanto é prazeroso, o quanto é bom a gente sentir que contribuiu de alguma forma com o outro. Isso traz uma certa paz, um sentimento bom, né? Quando a gente age dessa forma. Então, quero deixar isso aqui para você refletir, para você exercitar e para você colher os frutos dessa experiência.